Olá, chamo-me Padre Gustavo, sou missionário da comunidade católica Shalom, sou sacerdote, completando 5 anos, dia 22 de dezembro. Estou na missão do Rio Grande do Norte, Natal, aqui no Brasil. Então, meu irmão, minha irmã, quero dar um testemunho, sobre o caminho sacerdotal, como discernir esse chamado e, antes de tudo, quero dizer, nunca pensei em ser padre. A grande alegria foi ter conhecido a vontade de Deus. Fazendo uma experiência no meu crisma, pude, naquele dia, recobrar o sentido da vida. Eu tinha perdido meu irmão há 2 anos num acidente de carro e isso tinha tirado o chão, o sentido da minha vida. E eu vivia sem sentido, não tinha alegria para nada, até esse momento em onde faço uma experiência com o amor de Deus. E tudo é transformado. Isso foi em 96, minha vida a partir daí foi completamente transformada. Desse dia em diante, tudo o que eu ia fazer ou realizar, eu queria saber se era assim a vontade de Deus. Muito grato porque o Senhor havia me dado o sentido da vida, tinha me dado de novo a vida, e eu tinha essa grande alegria de dizer, meu Deus, essa vida agora tem sentido. Eu dizia, a minha vida não é mais minha, Senhor, minha vida é Tua. A partir desse momento começou o meu caminho de entrega e de doação total àquilo que eu reconhecia ser o reino de Deus, a vontade de Deus na minha vida. Fui trilhando por um bom tempo dentro da comunidade paroquial, os trabalhos e atividades que me eram pedidas, com todo o empenho, intensidade, mas era pouco, eu queria mais. Até que meu coordenador de crisma foi enviado em missão, eu não entendia o porquê, ele ia embora com a esposa e o filho, e depois eu soube que ele era vocacionado de uma comunidade, e a partir da sua viagem, antes dele viajar, colocou uma fita cassete para vermos os 15 anos da comunidade Shalom. Ao contemplar este carisma, eu me reconheci, e isso me deu uma grande alegria e ao mesmo tempo um grande medo, porque eu só tinha um irmão mais velho que havia morrido num acidente de carro, então eu era agora filho único e não podia ser missionário, não podia deixar o meu pai e minha mãe. Então isso me constrangia e acabei que quis me afastar para não ser mais uma vez contagiado por aquela forte alegria, aquele forte chamado que havia me tocado. Passamos a coordenar o crisma na paróquia e todas as atividades com jovens dizia respeito à nossa responsabilidade. Até que eu passar dos anos, com medo de ser arrastado pela vontade de Deus, comecei a ter namoros que nem condizia com o que o meu coração desejava. Isso ia me constrangendo e também ao mesmo tempo me afastando, porque por medo da vontade de Deus, de estar longe dos meus pais, eu quase que acabava me afastando de todos de meus pais e também da vontade de Deus. Até que a graça de Deus também me socorrendo no momento em que visitei a comunidade na missão de Natal, saí de Recife e fui a Natal, com os meus irmãos lá do trabalho, da paróquia, fizemos um encontro e ali eu tive uma experiência renovada com a misericórdia de Deus, tive minha vida alcançada e decidi, de uma forma muito coerente e concreta, assumir as minhas limitações, o meu contratestemunho desse tempo de crise, de medo, até que decidi fazer a vontade de Deus. Eu que já havia dito que minha vida pertencia a Ele, estava nesse momento de grande medo, tomando a minha vida para mim de novo. E aí, sou convidado de novo a ofertar tudo. E quando fui visitar essa comunidade, me encantei mais uma vez, fui de novo reacendido no chamado e decidi trilhar esse caminho. Ponto final, fui à comunidade Shalom, fui vocacionado, trilhei 6 meses de vocacional, ingressei e fui morar na missão de Salvador. Na comunidade existem os 3 estados de vida, o sacerdócio, o celibato e o matrimônio. Eu me identifiquei de cara com o celibato, me via muito feliz por não pertencer a ninguém, mas me dar a todos. Me via muito feliz por querer, naquele mesmo e único dia, morrer, se possível for, para tudo realizar por amor a Deus. Então, o celibato para mim era a grande arma de realização nos planos da vontade e na vontade de Deus. Até que, conhecendo ainda mais os estados de vida dentro da comunidade, eu ia me encantando e me apaixonando por todos eles, o sacerdócio, o celibato e o matrimônio. Mas não pensava em ser padre.
e até tinha algumas rejeições. Até o momento em que, dentro de um discernimento vocacional, depois de 2 anos em missão, vivendo a experiência do celibato formativo, curando feridas, imagens erradas acerca dos estados de vida, da história familiar, de tudo isso, pude trilhar um caminho mais aberto, até que um sacerdote, amigo nosso, foi visitar a nossa missão, quando eu estava em outra missão, já no 2º ano de discipulado, que é o momento onde paramos para discernir qual o nosso estado de vida. Parei a pensar qual seria o que Deus realmente desejaria para mim, porque celibatário eu tinha certeza que eu era, mas não sabia se Deus me chamava ao sacerdócio, mas também não queria discernir isso, até que um sacerdote visitando a nossa casa olha para mim e diz: "Aí, Gustavo, eu lembro de você e eu queria falar algumas coisas contigo." Aí eu, na hora, lembrei que ele vai falar sobre sacerdócio. E eu disse: "Não, vamos evitar essa conversa." E aí me confessei, posteriormente, depois do retiro pregado por ele. Aí me confessei, em seguida ele disse: "E aí, podemos ter aquela conversa?" Eu disse: "Sim, com certeza." E aí ele foi falando algumas características que ele percebia em minha vida, na minha forma de ser, e dizia: "Olha, um bom padre velho, né, consegue reconhecer sinais, né, muito concretos na vida de um jovem, né, chamado ao sacerdócio, mas coloque tudo isso diante de Deus e vai discernir, veja se realmente existe isso ou não." E cada característica que ele ia dizendo, isso me encantava, porque estava dentro de mim, eu me reconhecia, só que eu tinha muito medo. Como o mundo vai me enxergar, como os meus amigos vão me ver, porque eu sempre namorei só se eu realmente gostasse da pessoa. Então isso me levou a grandes constrangimentos na adolescência, né, no tempo de juventude, porque eu não namorava com alguém que eu não gostasse. Então isso me custou muitos nomes, né, pejorativos, que não conduziam com a minha identidade, né, porque eu não fazia e não queria fazer o que os outros faziam. Isso me colocava numa situação bem constrangedora e, infelizmente, acabava em briga, né? Era muito violento e, graças a Deus, o Senhor foi transformando. Aí pronto, o medo de ser sacerdote ou as imagens erradas que na época surgiam por meio da mídia me constrangiam e me pediam de até discernir que era isso que Deus me chamava. Passou-se esse ano, fui rezando e vi que Deus me chamava a isso, mas não tinha força ainda para responder. Até que num dado momento me apaixono, né, por uma jovem, também missionária, e ali vejo a grande experiência de constrangimento, sabendo que Deus me chamava. Eu era celibatário, estava constrangido pelo sentimento, mas ao mesmo tempo sabia que Deus pedia mais, queria o sacerdócio, e essa grande confusão, eu dizia: "Mas como pode ser?" Até que, graças a Deus, um amigo, irmão, ligando para a missão, perguntou: "Quem deseja desta missão fazer o retiro para discernir se o seu estado de vida é o sacerdócio?" Aí eu disse: "Sou eu." Né? E foi assim a salvação para que eu pudesse viver muito bem esse tempo. Fui para o retiro para discernir isso, mas ainda cheio de sentimento, apaixonado pela pessoa, percebi uma reciprocidade, mas graças a Deus na comunidade o silêncio é fundamental. Não se pode se comunicar, não se pode dizer até que haja uma comunhão, né, desta dimensão própria de saber se é real, existe esse sentimento a partir dos formadores, para que não constranja o caminho de discernimento do outro. Então, graças a Deus, pude ver com a minha autoridade e se fazer esse retiro, e no retiro eu não rezava direito, e os meus amigos chegavam: "Eu sabia que tu ia ser padre, eu sabia que tu era chamado ao sacerdócio." Eu dizia: "Meu Deus, vai embora, sai da minha frente." Eu completamente apaixonado, não sabia se rezava, se lembrava da pessoa, então era um grande desafio, até que no decorrer do retiro já não rezava as laudes, já não fazia nada direito, mas ouvindo as pregações e tentando rezar, até que em um dado momento Deus me chama a atenção e diz assim: "Olha, não seria bom que você discernisse isso? Você só pode discernir se você rezar. Olha, bom será se, caso você não for chamado ao sacerdócio, você já volta sabendo qual é o seu estado de vida." E eu disse: "É mesmo?" E quando eu comecei a rezar de coração, eu fui atingido pela graça de Deus, né? E me reconheci completamente um com os meus irmãos, um nesse estado de vida, um nesse chamado. E eu disse: "Meu Deus, muito obrigado, porque se eu não rezasse, eu me perdia." E aí
a partir deste ano, comecei a trilhar um caminho de discernimento, ou melhor, de concretização do discernimento do meu estado de vida. Celibatário, caminhando para o sacerdócio. Comecei os estudos no ano de 2005 e fui ordenado em 2015. Digo a você que sou muito feliz por ser padre. Os alicerces da minha experiência com Deus foi na minha primeira Eucaristia e na leitura do meu estado de vida para poder discernir, pesar o chamado ao sacerdócio, o chamado ao matrimônio. Eu via que os sacramentos vividos por mim, as experiências de conversão que Deus me deu foi nos sacramentos. A imagem do sacerdócio para mim não era as alfaias, não eram os panos, a forma do padre se vestir, mas a vida dele entregue de forma gratuita, inteira, um homem que tenta levar-nos sempre à plenitude da vida, e isso me encantava. E ao fazer a leitura de tudo isso, eu fui sendo arrastado de forma irresistível a viver essa mesma experiência. Hoje, fazem 4 anos e alguns meses que me tornei, que o Senhor me fez sacerdote. Sou muito feliz, me identifico plenamente com essa vontade de Deus e quero a vontade de Deus não pela metade. Era tudo que eu dizia ao Senhor: Senhor, eu quero a sua vontade toda. E eu dizia: já sou celibatário. E o Senhor dizia: mas eu te quero mais. Eu disse: mas como, Senhor? Ser padre. Eu disse: mas eu não tenho essas capacidades intelectuais, eu não tenho isso. Mas eu te quero sacerdote. E aí, hoje, eu sou sacerdote. Eu não tenho imagem de sacerdote, eu tenho a alegria de ser, porque assim, Deus me fez sacerdote. Então, sou muito feliz na missão que Deus me confiou e um caminho vocacional, um caminho de discernimento. Sou padre porque sou Shalom. Antes Shalom. E por meio desse carisma, Deus fez surgir verdadeiramente a minha identidade mais profunda em comunhão com este carisma. Shalom sacerdote. Esse sou eu. Padre Gustavo. Deus abençoe a você, que você também possa trilhar um dia o seu caminho de discernimento vocacional, sabendo que a vontade de Deus é sim a nossa felicidade. Shalom.